Meus queridos filhos e filhas do Brasil, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje venho compartilhar uma revelação preciosa sobre como transformar vossos lares em verdadeiros santuários de abundância divina. O Senhor, em sua infinita misericórdia, colocou à nossa disposição os tesouros da natureza para nosso bem-estar físico e espiritual. Como está escrito no Gênesis 1:29, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Deus, em sua perfeita sabedoria, criou cada planta com um propósito divino, e hoje quero falar-vos sobre o alecrim, essa humilde planta que carrega consigo uma poderosa bênção. Muitos de vós conheceis o alecrim apenas como uma erva aromática para temperar a comida, mas poucos sabem que esta planta abençoada por Deus tem propriedades que transcendem o mundo material. Durante meus anos de oração e contemplação, o Senhor revelou-me como pequenos gestos de fé, aliados às maravilhas da natureza, podem transformar profundamente nossa experiência terrena. O povo brasileiro, tão abençoado por Deus com uma natureza exuberante, possui uma conexão especial com as plantas. Vossos antepassados, sejam indígenas, africanos ou europeus, sempre reconheceram o poder divino manifestado através do reino vegetal. Esta sabedoria ancestral não contradiz nossa fé católica, mas a complementa quando compreendida à luz dos ensinamentos de Cristo. O alecrim, cujo nome científico é Rosmarinus officinalis, é mencionado nas Sagradas Escrituras como símbolo de purificação e lembrança. Na tradição católica, esta planta está associada à Virgem Maria, pois conta-se que durante a fuga para o Egito, Nossa Senhora estendeu seu manto azul sobre um arbusto de alecrim para secá-lo, e desde então suas flores ganharam a cor azul, como símbolo da proteção maternal de Maria. Digo-vos, meus filhos, que em minhas longas horas de oração, compreendi que o alecrim não é apenas uma planta, mas um instrumento da providência divina para nos ajudar a purificar nossos lares e atrair as bênçãos que o Pai Celestial deseja derramar sobre nós. Como nos ensina o Salmo 104:14. Faz crescer a erva para o gado e as plantas para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. Durante meus anos de ministério, testemunhei inúmeros casos de famílias que, após incorporarem esta planta sagrada em seus lares, com fé sincera e oração constante, viram suas vidas transformadas. Não se trata de superstição, mas de reconhecer as ferramentas que Deus coloca em nosso caminho para nosso bem-estar integral. Lembro-me de uma família em particular, na pequena cidade de Pietrelcina, que vivia em extrema pobreza. Após plantarem alecrim nos 4 cantos de sua humilde residência, conforme eu havia orientado, e rezarem diariamente o Santo Rosário junto às plantas, em menos de 3 meses o pai encontrou um trabalho digno, as dívidas foram quitadas e a harmonia retornou àquele lar. Mas atenção, meus queridos filhos brasileiros, não é a planta em si que opera o milagre, mas a fé em Deus, que é fortalecida por estes pequenos atos de devoção cotidiana. Como disse nosso Senhor em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Compreendamos agora como as energias divinas fluem em nossos lares. Cada ambiente de nossa casa possui uma vibração específica, influenciada por nossos pensamentos, palavras e ações. Quando permitimos que sentimentos negativos, como raiva, inveja ou desespero, permeiem nosso lar, criamos bloqueios para a graça divina. O alecrim, quando posicionado estrategicamente e abençoado com nossas orações sinceras, atua como um purificador dessas energias, permitindo que a luz de Cristo circule livremente. Em meus momentos de êxtase místico,
o Senhor mostrou-me como cada casa é um pequeno universo, um microcosmo que reflete o estado de nossas almas. Assim como devemos manter nosso coração limpo de pecado através da confissão regular, também devemos cuidar do ambiente onde vivemos, mantendo-o harmonizado com as vibrações divinas. O alecrim, esta planta humilde mas poderosa, tem a capacidade única de dissipar energias negativas e fortalecer o campo protetor ao redor de nossa família. Seus óleos essenciais, que exalam aquele aroma característico, não apenas purificam o ar físico, mas também o ar espiritual, criando uma atmosfera propícia para a manifestação das bênçãos divinas. Agora, meus filhos, quero compartilhar convosco os 5 pontos estratégicos onde deveis posicionar o alecrim em vossa casa para criar um ambiente de prosperidade e proteção, conforme o Senhor me revelou em oração. O primeiro ponto é a entrada principal de vossa residência. Assim como a igreja possui água benta na entrada para a purificação, vosso lar deve ter um alecrim forte e viçoso do lado direito da porta principal. Este posicionamento cria um portal de proteção, impedindo que energias negativas e pessoas mal intencionadas adentrem vosso santuário familiar. Lembro-me de uma senhora brasileira que me escreveu há muitos anos, contando que após colocar um vaso de alecrim na entrada de sua casa em Salvador, as constantes brigas com os vizinhos cessaram inexplicavelmente e um sentimento de paz começou a reinar naquela comunidade. Isto não é coincidência, meus filhos, mas a manifestação da graça divina através dos elementos naturais que Deus criou para nosso bem. Ao plantar o alecrim neste local, fazei uma oração sincera. Senhor Jesus Cristo, assim como abençoastes a entrada de Jerusalém com ramos, abençoai a entrada de minha casa com este alecrim, para que apenas o bem, a paz e a prosperidade possam entrar. Pela intercessão de Nossa Senhora. Amém. Repeti esta oração semanalmente enquanto regais a planta com água limpa, preferencialmente às sextas-feiras, em honra à paixão de Cristo. O segundo ponto sagrado é a cozinha, o coração de vosso lar, onde o alimento que nutre a família é preparado. Posicionai um vaso de alecrim próximo ao fogão, mas não tão próximo que o calor possa danificar a planta. A cozinha é um local de transformação, onde os alimentos são convertidos em sustento para o corpo, assim como a Eucaristia alimenta nossa alma. Durante minha vida terrena, sempre aconselhei as famílias a benzerem os alimentos antes do preparo, e a presença do alecrim na cozinha potencializa esta bênção. Como nos lembra 1 Timóteo 4:5, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado quando recebido com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O alecrim na cozinha não apenas protege os alimentos de influências negativas, mas também infunde neles propriedades de cura e vitalidade. Quando cozinhais com amor e gratidão, na presença desta planta sagrada, cada refeição se torna uma pequena comunhão familiar, um momento de graça que fortalece os laços e atrai prosperidade. Uma devota brasileira de Aparecida do Norte certa vez me contou que, após colocar alecrim em sua cozinha e orar diariamente enquanto preparava as refeições, seu filho, que estava desempregado há mais de um ano, recebeu 3 propostas de trabalho na mesma semana. E mais impressionante ainda, as constantes dores de estômago que afligiam seu marido desapareceram completamente. Quando cozinhamos na presença do Divino, representado simbolicamente pelo alecrim consagrado, transformamos o ato cotidiano em sacramento. Para consagrar o alecrim da cozinha, aspergir água benta sobre a planta, que podeis obter em vossa paróquia local, e rezar: Senhor, assim como multiplicastes os pães e peixes, multiplicai as bênçãos neste lar através dos alimentos preparados sob a proteção deste alecrim.
Que nunca falte o pão material, nem o espiritual nesta família. Amém. O terceiro ponto fundamental é o quarto do casal, especificamente no lado direito da cama matrimonial. O sacramento do matrimônio é sagrado, e o quarto conjugal deve ser um santuário de amor, respeito e fidelidade. O alecrim neste ambiente atua para harmonizar as energias do casal, fortalecendo o vínculo sacramental e atraindo bênçãos para a vida conjugal. Durante o sono, nossa alma fica mais suscetível às influências espirituais, tanto positivas quanto negativas. O alecrim próximo à cama atua como um guardião, promovendo sonhos tranquilos e insights divinos. Como nos ensina o livro de Jó 33, 15, 16. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem em seus leitos, então lhes abre os ouvidos e sela a sua instrução. Recordo-me de um casal brasileiro de Porto Alegre que vivia em constante desarmonia, à beira do divórcio. Após seguirem meu conselho de colocar um pequeno vaso de alecrim no quarto e rezarem juntos todas as noites, mesmo que inicialmente a contragosto, começaram a experimentar uma renovação em seu relacionamento. 3 meses depois, escreveram-me dizendo que haviam renovado seus votos matrimoniais e que a prosperidade financeira, que antes lhes escapava devido às constantes brigas e gastos impulsivos, começava a se manifestar em suas vidas. Para este alecrim do quarto, recomendo uma oração especial antes de dormir. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoai nosso descanso e nossa união. Que este alecrim simbolize a constância de nosso amor e atraia para este leito apenas sonhos de paz e prosperidade. Amém. Em todos estes pontos que vos mencionei, meus filhos brasileiros, é fundamental compreender que o alecrim é apenas um instrumento, um símbolo tangível de nossa fé no poder transformador de Deus. Não é a planta em si que opera milagres, mas a fé com que a cultivamos e as orações que fazemos junto a ela. Lembro-vos também que o cuidado com estas plantas deve ser constante e amoroso. Regai-as regularmente. Falai com elas com carinho, expondo vossas necessidades e agradecendo antecipadamente pelas bênçãos que virão. Como nos ensina São Paulo em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. A prosperidade que buscamos não é apenas material, mas integral. Saúde, paz de espírito, harmonia familiar, abundância financeira e, acima de tudo, crescimento espiritual. O alecrim, como um canal de graças, nos ajuda a equilibrar todas estas dimensões de nossa existência terrena. Outro aspecto importante sobre o alecrim é sua capacidade de absorver energias negativas. Por isso, a cada lua nova, é recomendável podar levemente as plantas, removendo alguns ramos mais antigos e orando: assim como podo estes ramos, Senhor, removei de minha vida tudo que não me serve mais, todas as energias que bloqueiam minhas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Os ramos podados não devem ser descartados no lixo comum, mas sim queimados com respeito ou enterrados em um local onde ninguém pise, pois carregam as energias absorvidas da casa. Ao fazer isto, visualizai todos os problemas, dificuldades e bloqueios sendo transformados pelo fogo purificador do Espírito Santo. Meus amados filhos brasileiros, tão próximos à natureza exuberante que Deus concedeu ao vosso país abençoado, lembrai-vos sempre que estas práticas devem ser acompanhadas de uma vida cristã autêntica. De nada adianta ter alecrim nos 5 pontos estratégicos se vossa casa for palco de discórdias, mentiras, ganância ou qualquer outro pecado. Como disse nosso Senhor em Mateus 23:26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O alecrim nos ajuda a purificar o ambiente, mas cabe a nós, através da oração constante, dos sacramentos e da caridade,
purificar primeiramente nosso coração. Confiai, meus filhos. Se seguirdes estas orientações com fé sincera, vereis transformações profundas em vosso lar e em vossa vida. Deus não deseja que vivamos na escassez e na angústia, mas que tenhamos vida em abundância, como prometeu Jesus em João 10:10. Que a paz de Cristo esteja convosco e que o Divino Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, derrame abundantes bênçãos sobre vossos lares. Recordai-vos sempre que estou intercedendo por cada um de vós, junto ao trono do Altíssimo. Continuando nossa jornada espiritual, meus queridos filhos e filhas do Brasil, agora revelarei os 2 últimos pontos sagrados, onde o alecrim deve ser posicionado para completar o circuito divino de proteção e prosperidade em vosso lar. O 4º ponto abençoado é o local de trabalho ou estudo da casa. Se tendes um escritório, uma mesa de estudos ou mesmo um cantinho onde administrais as finanças da família, este é um lugar crucial para posicionar o alecrim. Em nossos tempos modernos, muitos de vós trabalhais em casa, e este ambiente precisa ser especialmente protegido das influências negativas que podem bloquear vossas oportunidades profissionais. O trabalho dignifica o homem e, quando realizado com amor e devoção, torna-se uma forma de oração, como nos ensina São Paulo em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para homens. O alecrim no ambiente de trabalho ajuda a manter a mente clara, estimula a criatividade e atrai inspirações divinas para a resolução de problemas profissionais. Lembro-me de um jovem professor de São Paulo que, após colocar um pequeno vaso de alecrim em sua mesa de trabalho, onde preparava suas aulas, experimentou uma transformação notável em sua carreira. Suas aulas tornaram-se mais inspiradas, seus alunos mais atentos, e em poucos meses recebeu um convite para lecionar em uma universidade prestigiosa, triplicando sua renda. Quando me escreveu para compartilhar este testemunho, disse que durante o processo sentia-se guiado por uma inteligência superior que lhe mostrava exatamente o que fazer e dizer. Este não é um caso isolado, meus filhos. Durante meus anos de ministério, testemunhei inúmeras vezes como o ambiente de trabalho, quando harmonizado espiritualmente, torna-se um canal para que a providência divina manifeste oportunidades de crescimento profissional e prosperidade material. Para consagrar o alecrim do ambiente de trabalho, recomendo esta oração. Senhor Jesus Cristo, que santificastes o trabalho humano através de vossa vida como carpinteiro, abençoai meus esforços profissionais. Que este alecrim seja um canal para que a sabedoria divina me inspire e para que a prosperidade que vem de vós flua abundantemente em minha carreira. São José Operário, rogai por mim. Amém. Este alecrim deve receber luz natural, nem que seja por algumas horas do dia, pois a luz do sol carrega a energia da vitalidade e do sucesso. Se vosso local de trabalho não tiver janelas, levai o vaso periodicamente para tomar sol e depois devolvei-o ao seu lugar, sempre com oração e gratidão. Chegamos agora ao 5º e último ponto sagrado, a sala de estar, especificamente no canto sudeste deste ambiente. A sala é o local de convivência familiar por excelência, onde recebemos visitas e passamos momentos preciosos com nossos entes queridos. O canto sudeste corresponde ao que os antigos mestres espirituais chamavam de setor da abundância. Conforme me foi revelado durante minhas horas de contemplação e êxtase místico, este ponto específico da casa é onde as energias celestiais de prosperidade mais facilmente se manifestam no plano terreno. O alecrim neste local atua como uma antena divina, captando vibrações de abundância e irradiando-as por toda a residência. Como nos lembra o Salmo 128:2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.
Este alecrim do canto sudeste da sala representa justamente esta promessa divina de que o trabalho honesto, aliado à fé sincera, sempre produzirá frutos de prosperidade. Recordo-me de uma família numerosa de Recife que vivia em condições modestas. O pai, trabalhador da construção civil, mal conseguia sustentar os 7 filhos com seu salário. Após posicionarem um viçoso alecrim no canto sudeste da sala, seguindo minhas orientações, e realizarem diariamente uma breve oração em família ao redor da planta, começaram a notar mudanças significativas. Primeiramente, o pai foi promovido a supervisor. Depois, a mãe, que até então era dona de casa, descobriu um talento para a confeitaria e começou a vender bolos para complementar a renda familiar. Em menos de um ano, já haviam comprado sua casa própria e todos os filhos estavam estudando em boas escolas. Quando me escreveram contando estas bênçãos, não se esqueceram de mencionar que, além do alecrim, haviam intensificado suas orações em família e aumentado suas doações para os mais necessitados. Eis aí a chave, meus filhos. O alecrim atrai a prosperidade, mas é nossa atitude diante da vida e nossa generosidade que a mantém fluindo. Para consagrar este 5º alecrim, recomendo uma prece especial. Senhor da abundância, que multiplicastes os pães e peixes para alimentar a multidão, multiplicai também as bênçãos materiais e espirituais neste lar. Que este alecrim, posicionado neste canto especial, seja um ímã de prosperidade para esta família, não para nossa vaidade, mas para que possamos servir melhor a vós e aos nossos irmãos necessitados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora que conheceis os 5 pontos sagrados, quero compartilhar convosco orientações preciosas sobre como cultivar e cuidar destas plantas abençoadas para que possam desempenhar plenamente sua função espiritual em vosso lar. O alecrim é uma planta resistente, originária da região mediterrânea, e adapta-se bem ao clima brasileiro. Prefere solo bem drenado e não gosta de excesso de água, o que simbolicamente nos ensina que a abundância divina flui melhor quando não nos apegamos obsessivamente aos bens materiais. O plantio deve ser feito preferencialmente durante a lua crescente, simbolizando o desejo de crescimento espiritual e material. Ao plantar cada muda, fazei-o com oração e intenção clara. Lembrai-vos das palavras de nosso Senhor em Marcos 11:24. Por isso vos digo, tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e vos será concedido. Os vasos devem ser preferencialmente de barro ou cerâmica, materiais naturais que mantêm a conexão com a terra. Evitai recipientes de plástico, pois este material sintético bloqueia parcialmente as energias telúricas que a planta precisa absorver. A rega deve ser moderada, apenas quando a terra estiver seca e sempre acompanhada de uma breve oração de gratidão. A água, como sabeis, é símbolo de purificação em nossa fé católica, e quando regais o alecrim com água abençoada por vossa oração, estais simbolicamente purificando todo o ambiente de vosso lar. Uma prática especial que sempre recomendei às famílias brasileiras é a peregrinação da gratidão. Um pequeno ritual doméstico que potencializa enormemente os efeitos do alecrim sagrado. Todas as sextas-feiras, em honra à paixão de Cristo, visitai cada um dos 5 alecrins em sequência, começando pela entrada da casa e terminando no canto sudeste da sala. Em cada planta, fazei uma breve oração de agradecimento por uma bênção específica recebida durante a semana. Este exercício de gratidão é fundamental, pois como nos ensina São Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão sincera é o maior catalisador da prosperidade divina. Quando agradecemos pelas pequenas bênçãos, abrimos o canal para recebermos dádivas ainda maiores. Como dizia frequentemente durante minha vida terrena, a ingratidão é um vento gélido que congela a fonte da bondade divina.
Quando vossos alecrins estiverem bem desenvolvidos, após cerca de 3 meses de cuidados, podeis iniciar o que chamo de ministério da partilha. Cortai pequenos ramos e ofereçai-os a pessoas queridas, ensinando-lhes também sobre estas práticas sagradas, como nos recorda o livro de Atos 20:35. Em tudo vos mostrei que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos e lembrar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Lembro-me de uma senhora de Fortaleza que, após experimentar os benefícios do alecrim em sua casa, começou a preparar pequenos vasinhos com mudas da planta para distribuir em sua comunidade carente. Junto com cada planta, compartilhava também uma oração simples e ensinava as pessoas a cuidarem do alecrim com devoção. Em poucos meses, todo o bairro havia se transformado. As brigas diminuíram, o alcoolismo regrediu e várias famílias começaram a melhorar de vida financeiramente. Esta senhora me escreveu emocionada, contando que sua iniciativa simples havia crescido tanto que agora ela coordenava um projeto social chamado Jardins de Maria, ensinando jardinagem e espiritualidade para mulheres em situação de vulnerabilidade. Sua própria confeitaria, que antes mal sustentava sua família, agora empregava 10 mulheres do bairro e tinha encomendas de toda a cidade. Eis aí um exemplo perfeito de como a prosperidade divina funciona. Quando recebemos as bênçãos e as compartilhamos generosamente, elas não apenas se multiplicam, mas se transformam em algo muito maior do que poderíamos imaginar. Meus queridos filhos brasileiros, quero abordar um ponto importante. O que fazer quando um dos alecrins adoece ou morre? Isto não é motivo para desespero, mas sim um sinal que devemos interpretar espiritualmente. Cada planta corresponde a um aspecto de nossa vida, e quando uma delas definha, é porque aquela área específica precisa de atenção especial. Se o alecrim da entrada da casa adoece, isto indica que energias negativas estão tentando penetrar em vosso lar, possivelmente através de relações tóxicas ou influências prejudiciais. Intensificai as orações de proteção e examinai cuidadosamente quem estáis permitindo entrar em vossa intimidade familiar. Se o alecrim da cozinha apresenta problemas, atentai para a qualidade da alimentação física e espiritual de vossa família. Talvez seja necessário mais tempo de convivência durante as refeições, menos críticas e mais palavras de afeto à mesa. Quando o alecrim do quarto começa a murchar, é sinal de que a relação conjugal precisa ser revitalizada, com mais diálogo, compreensão e momentos de intimidade, não apenas física, mas também espiritual, através da oração conjunta. Se o alecrim do escritório adoece, examinai vossa relação com o trabalho. Talvez estejais trabalhando por motivos errados ou de forma desequilibrada, priorizando o ter em detrimento do ser. E, finalmente, se o alecrim do canto sudeste da sala apresenta problemas, isto indica um bloqueio em vosso canal de prosperidade, frequentemente ligado à falta de generosidade ou a um apego excessivo aos bens materiais. Em qualquer destes casos, a solução é sempre a mesma. Substituí a planta por uma nova, intensificai as orações e fazei um sincero exame de consciência para identificar o que precisa ser transformado em vossa vida. Como eu sempre dizia aos meus filhos espirituais, as plantas são os profetas silenciosos de Deus que nos mostram através de sua saúde o estado de nossa alma. É importante também não confundir esta prática sagrada com superstição ou magia. Não é o alecrim em si que opera milagres, mas a fé sincera em Deus e a disposição para viver segundo seus mandamentos. O alecrim é apenas um instrumento, um símbolo tangível que nos ajuda a materializar nossa intenção espiritual. Como nos adverte o Catecismo da Igreja Católica, devemos evitar toda forma de superstição, que é um desvio do sentimento religioso.
O que proponho aqui não é adorar as plantas, mas reconhecer nelas instrumentos da graça divina, criados por Deus para nosso benefício, assim como reconhecemos nos óleos santos, na água benta e em outros elementos materiais utilizados em nossa liturgia católica. Recordo-me de um senhor do Amazonas que me procurou angustiado porque havia seguido todas as orientações sobre o alecrim, mas não via resultados em sua vida financeira. Ao conversar mais profundamente com ele, descobri que mantinha negócios desonestos e tratava mal seus funcionários. Expliquei-lhe então que nenhuma planta, por mais sagrada que seja, pode atrair prosperidade para quem vive em desacordo com a lei divina. 6 meses depois, recebi uma carta emocionante deste mesmo senhor. Ele havia transformado completamente seus negócios, passara a tratar seus empregados com justiça e respeito e iniciara um projeto social para crianças carentes de sua região. Sua empresa, que antes estava à beira da falência apesar de práticas desonestas, agora prosperava de forma surpreendente e ele experimentava uma paz interior que jamais conhecera. Concluindo nosso encontro espiritual de hoje, meus amados filhos brasileiros, quero deixar-vos uma mensagem final de esperança e encorajamento. Os tempos em que vivemos são desafiadores, com crises econômicas, políticas e morais que parecem abalar os alicerces de nossa sociedade. Muitos de vós enfrentais dificuldades financeiras, desemprego, problemas familiares e incertezas quanto ao futuro. Mas como nos assegura o Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Deus não nos prometeu uma vida sem problemas, mas garantiu que estaria conosco em meio às tempestades. O alecrim sagrado, posicionado nos 5 pontos estratégicos de vosso lar, é um lembrete constante desta presença divina que nunca nos abandona. Cultivai estas plantas com amor e devoção, mas cultivai ainda mais intensamente vossa fé através da oração diária, dos sacramentos e da caridade para com os necessitados. A verdadeira prosperidade não se mede pelo saldo bancário, mas pela paz de espírito, pela harmonia familiar e pela capacidade de compartilhar o que temos com os menos afortunados. Como dizia frequentemente aos meus filhos espirituais, Deus não olha o tamanho de vossas casas, mas o tamanho de vossos corações. A casa mais rica não é a que tem mais bens materiais, mas a que tem mais amor, fé e generosidade. Levai esta mensagem a todos os cantos do Brasil. Compartilhai estes conhecimentos sagrados com vossos irmãos e irmãs, especialmente com aqueles que sofrem com a escassez e o desalento. Uma pequena muda de alecrim, acompanhada de uma palavra de fé e esperança, pode ser o início de uma grande transformação na vida de alguém. E lembrai-vos sempre, o maior milagre não é a multiplicação repentina de bens materiais, mas a transformação gradual de nosso coração, que aprende a confiar plenamente na providência divina e a encontrar alegria mesmo nas circunstâncias mais adversas. Que a Virgem Maria, São José e todos os santos e anjos vos acompanhem nesta jornada de fé e prosperidade. Estarei sempre intercedendo por cada um de vós junto ao trono do Altíssimo. Com minha bênção paternal, Padre Pio de Pietrelcina.